Vamos abrir nossas Bíblias em Ezequiel 47, por favor. Me alegra muito estar aqui de novo nessa casa. Cresci, aprendi meus primeiros anos da harpa aqui, as primeiras histórias da Bíblia, pelo meu pai contando aqui, EBFs aqui incríveis. Me alegra muito ver o Isaac de novo. O Pai Senhor, meu amigo, veio aqui. Foi muito bom estar em casa. Eu considero já aqui minha casa. Meus avós se congregam aqui. Meu avô está passando por uma luta, mas quando o gigante é grande, a vitória é maior. Aleluia. Aleluia. Ezequiel capítulo 47. Aleluia. E depois disso me fez voltar à entrada da casa. Eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. As águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa e da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar mais uma volta pelo caminho de fora, até a porta do exterior. Tanto o caminho para o oriente, olha para o oriente. Eis que corriam umas águas desde a banda direita. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000. E me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000. Me fez passar pelas águas que me davam pelo lombo. E mediu mais 1000. Era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque águas eram tão profundas, águas que não podiam se passar andando, mas a nado. Ribeiro, amém. Aleluia. Precisamos entender porque o Senhor revela isso a Ezequiel. Ezequiel capítulo 47 simplesmente é uma série de profecias que o Senhor, o Senhor libera a Ezequiel. Ezequiel, o seu chamado é no rio Quebar, Ezequiel capítulo 1. E a origem do seu nome é Deus fortalece o fortalecido por Deus. Aleluia. O período que Ezequiel profetiza é um período crucial na vida dos judeus, crucial pelo motivo tristeza. Babilônia, eles foram presos na Babilônia. Por qual motivo? Idolatria. Desde quando o Senhor tira eles do Egito, eles esquecem que o Senhor os tinha tirado. Por um momento, por vários momentos, eles esquecem do Senhor. E se esquecem tanto do Senhor que eles fazem o seu ídolo na primeira oportunidade que o líder não está vendo. Após a morte de Josué, começa o ciclo dos juízes. O povo pecava, era aprisionado por outros povos e logo depois clamava que o Senhor tinha misericórdia. Mas teve um momento da história que o Senhor se revoltou tanto contra esse povo. Aleluia. Esse povo foi precisado ser levado ao Egito. Aquele povo tinha os seus ídolos de pau, de pedra. Por isso o Senhor permite eles ir para a Babilônia, porque precisava curá-los. E aquele povo passa 70 anos no exílio, exilado. Os que entravam jovens já saíram velhos. Os que estavam velhos já tinham morrido. Havia uma geração toda que não conhecia o Senhor. Pelo qual motivo os judeus tinham se esquecido do Senhor. Viviam uma fé superficial, uma fé fingida. Conheciam o templo, tinham o templo, mas não já habitava a presença que estava no templo, junto com eles. Já não tinham mais o mesmo espírito de adorador por excelência. Já tinha pecado tanto, mas tanto que o Senhor permite. Não se engane, são como nós. São como nós, eles tinham seus ídolos. Já nós temos os nossos. Uma fé superficial é quando nós deixamos de adorar a Deus para adorar a coisas. Nossos ídolos são redes sociais, celulares. Durante 7 dias na semana, 6 estamos tão cheios das coisas terrenas que não temos espaço para o Senhor, espaço para o Senhor. Um espaço para o Senhor nos habitar. Entristecemos a única coisa que não pode ser entristecida, o Espírito Santo.
Eu me preocupo com a minha geração, principalmente. Eu tenho medo da minha geração não ver o que o Senhor já havia feito há tempos atrás. Esses senhores aqui de cabelos brancos viram tantas coisas que eu acho que se a nossa geração continuar a caminhar a passos para sair da profundidade, não verão. Verão cegos andar. Aqui nesta igreja, eu vi paralíticos andar. Glória a Eu Deus. tenho medo que essa geração não veja. Ela vai superficial. Ezequiel volta, começa a andar no templo. E o Senhor faz ele ver, ele andar 500 metros. Ele começa a andar. Ele vê que ele vem um homem na frente dele pedindo mais mil poucos, 500 metros. A água bate no tornozelo. E vivemos um tempo tão estranho por qual motivo. A nossa geração teve podia ser a geração mais avivada, mas a geração que tem mais o comodismo espiritual, que sempre tem a facilidade de estar aqui no culto. Temos um culto fingido, um culto que não tem mais a presença. Estamos aqui, damos glória a Deus. Somos tão cheios aqui nesse tempo. Quando chega fora, esquecemos do Senhor. Na nossa escola não somos conhecidos como crentes. Podemos ser conhecidos como mentirosos, fofoqueiros, briguentes, boca suja. Crentes não somos. Podemos ser visitantes de igreja, mas crentes não somos. Aleluia. As águas têm um tornozelo, qualquer filho. Somos cheios de orgulho. Como podemos ser íntimo? Como podemos ser íntimo de alguém que não conversamos, que não convidamos para ficar perto da gente? Não tem como ser íntimo de quem não conversamos. E quando conversamos, queremos ser rápidos. Eu, na minha congregação, observei alguns jovens que no centenário fiz a mesma coisa. Estava na hora da mensagem, esses jovens estavam jovens de misericórdia, já vai dar uma pipeada deles. Pega ele. Na hora da pregação, o pastor Jonathan Carlos subiu no altar, tinha um rapaz atrás de mim que estava jogado, estava quase dormindo. E quando o pastor Jonathan Carlos começou a pregar, ele começou a falar, contar piadas, eu só observando. Teve um momento em que deu vontade de pedir para ele ficar calado. Mas infelizmente é a nossa realidade. Não vimos mais uma igreja avivada. Não vimos mais a igreja que começou aqui em Belém, pelos dois missionários de Gilberto e Naviga. Não vimos mais os cultos que tínhamos na casa da irmã Celina de Albuquerque, porque mudou-se tudo. Mudou-se. Começamos a ensaiar os cultos, mas não vivemos os cultos. Eu sinto que a nossa igreja não está avançando, mas está regredindo espiritualmente. Porque superficial. É fácil vir à igreja, é fácil fingir ser cheio, mas é difícil ser cheio. É difícil quando temos um tempo que somos tão bombardeados com informações que nos tiram do foco. Somos tão cheios das coisas que são terrenas. Somos cheios de redes sociais. Somos cheios de YouTube. Somos cheios de TikTok. Às vezes sabemos mais de história de TikTok e de influência do que do Senhor. Eu imagino se Salomão vivesse o nosso tempo. Ele, o grande sábio que o Senhor falou que não haveria sábio antes e depois dele, vivesse o nosso tempo. A sabedoria de Salomão, a Bíblia diz que não teria nem antes nem depois. E ele começa o seu livro, Eclesiastes,
Começou o rei de Jerusalém, pregador. Não teve antes ninguém como eu em Jerusalém. Glória a Deus. Se desviou do Senhor por um momento, ele deixou o olhar sair do Senhor por um momento. Entrou no comodismo espiritual. Já não tinha mais a presença. E ele fez tudo que o Senhor ordenou para ele não fazer. Casou com mulheres, o Senhor falou, pega poucas mulheres. Não investe tanto nos soldados. Investiu. Trouxe para ele vários cavalos. Esqueceu do Senhor. Mas quando chega o pé da vida, o final da vida, que ele vê que ele não tem mais a mesma vitalidade, ele experimentando tipo mulheres, bebidas, festas, ele vê que essa vitalidade é tudo vaidade. Como diz o pregador, vaidade, vaidade. Diz o pregador, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Cantamos aqui, tudo é perda. Mas será que realmente tudo é perda? Será que você, não falo mais para a juventude, mas para toda a igreja, será que nós consideramos como tudo é perda? Será que tudo é perda para a gente? Para a nossa juventude? Às vezes o Senhor, Ele nos quer renúncia. Às vezes nós precisamos renunciar a algo que nós somos tão profundos. Amizades que nos tiram da presença de Deus, nos contribuem para pecar e se esquecer do Senhor. O nosso desejo. Somos escravos dos nossos desejos. Será que somos como Sansão? O cara mais forte da Bíblia. O cara que conseguia derrotar soldados, milhares de soldados. Mas não derrotar o seu prazer. O escravo dos seus prazeres. Superficial. Superficialidade. Glória a Deus. Vamos para o culto por pura religiosidade. Não oramos mais. Não vivemos com o desejo de busca por mais de Deus. Quando deixamos de olhar para o Senhor, a nossa alma desaprende como adorar. Nós voltamos para o raso. Tudo que conquistamos, como já foi aqui nessa peça, como foi lá no centenário, por um prazer, por um momento. O que vale? Vale mesmo perder a presença de Deus, não caminhar com Cristo por um momento? Não vale. Será que como somos a igreja do arrebatamento? Ou a igreja do comodismo espiritual? Será que somos mais parecidos com a igreja que era perseguida no tempo de Nero? Ou somos como a igreja de Éfeso? Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti, deixasses tu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrependes, pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei. Mas tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Aleluia. Mas há um momento na nossa vida que precisamos voltar a olhar o Senhor. Há um momento com o Espírito Santo, que o Senhor tem tanta misericórdia, que Ele nos convida. Antes de 500 metros, Ele fala, mais 500 metros, é a fase inicial da intimidade, é a fase do começo, quando já começamos a ser dependentes de oração, nossa vida vai ser iniciada por Deus. Temos a chamada fase da metatória, mudança de mente, mudança de comportamento. Glória a Deus. A voz chamada do joelho. É o começo da chamada quebra de orgulho. Começamos a ser conduzidos tanto pelo Espírito Santo, já não conseguimos cometer as mesmas coisas. Não conseguimos a ser escravos dos nossos prazeres. E quando pegamos a felicidade que temos, quando pegamos, quando o Espírito Santo nos constrange. E quando pegamos, não sentimos mais nada, morremos. Morremos espiritualmente. Somos como Sansão novamente. Somos como Sansão. Por quê? Sansão, ele estava pecando, estava reclamando prostituição, estava vendo que estava tudo dando errado, conseguia arrancar a porta de cidade, conseguia manter a força. O Espírito já tinha vindo sair dele, já não tinha mais o Espírito lá, o Espírito já não tinha mais sobre ele. Mas ele tinha havido pecado e estava tudo bem. A consequência do nosso